Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material sobre um ponto-chave da segunda fase da OAB, sabe? Aquela parte de identificar a peça em direito do trabalho. Pois é, o exame de ordem, né, que libera para advogar. Essa segunda fase prática, com as 5 horas, as questões e a peça, é o momento da verdade. Errar a peça, complica bastante. Exatamente. O material que a gente está vendo é um guia bem focado nisso, sabe? A ideia é meio que decifrar as pistas que a banca dá no problema. É quase um trabalho de detetive para saber qual peça usar. Gostei da ideia de detetive. Então tá, começando do zero. Se o caso lá descreve uma briga trabalhista, tipo jornada, salário, essas coisas, mas, assim, não fala nada de processo rolando, Ah, nesse cenário, o caminho é a reclamação trabalhista. É. Se não tem menção nenhuma a processo judicial anterior, esse é o sinal. O candidato está basicamente começando a ação ali. faz todo sentido. E o contrário, o problema fala que a empresa foi acionada, que já existe um processo contra ela. Aí pronto, a peça vira contestação, é hora da empresa se defender, né? E o ponto crucial é, olha, tem que atacar tudo que foi pedido na inicial. Aí o guia até lembra Que mais? que pode ter que levantar umas questões antes, tipo incompetência do juiz, sabe? As preliminares. Ou até mesmo pedir algum contra quem processou, que é a tal da reconvenção. Entendi. Então não é só se defender, às vezes tem que, tipo, preparar o terreno ou até contra-atacar. Legal. Agora vamos pensar mais pra frente no processo. E se já saiu a decisão final lá do juiz da vara? O gatilho clássico para isso é a palavra sentença. Falou em sentença da vara do trabalho, a pesa mais provável que mais cai, segundo o material, é o recurso ordinário, o famoso RO. Claro, tem outras situações, mas para a OAB, sentença geralmente leva para o RO. Ok, RO contra a sentença. Mas o processo pode subir mais, né? Como é que a gente diferencia os recursos que vêm depois? Tipo, recurso de revista, agravo de petição, agravo de instrumento? Tem vários. Tem sim. Aí o foco muda, sabe? A gente tem que olhar para qual decisão a gente quer recorrer. O recurso de revista, o RR, ele é contra um acórdão, ou seja, aquela decisão de vários juízes lá do TRT que julgou um recurso ordinário antes. Acórdão do TRT. Isso. Já o agravo de petição, o AP, esse é específico. Só cabe lá na frente, na fase de execução, contra as decisões que saem nessa fase. Entendi. Execução é a chave por AP. E o agravo de instrumento, o AI? O AI, ele serve para uma coisa bem específica. Destrancar um recurso que não deixaram subir. Tipo, você entrou com um ROU ou um RR e o juiz, o tribunal de onde saiu a decisão, falou: não, esse recurso não vai para o tribunal de cima. O AI serve para tentar reverter isso, para fazer o recurso principal ser analisado. Ah, então o AI é tipo uma chave para abrir a porta para o outro recurso que foi barrado. Mas e aquela história? Tinha uma pegadinha sobre decisão de um juiz só lá no tribunal. Como funciona isso? Esse ponto é crucial. Se a decisão lá no tribunal que negou o recurso ou até que julgou alguma coisa foi monocrática, ou seja, de um desembargador só, o relator, Certo, um juiz só. exato. Aí o recurso não é o de revista nem o agravo de instrumento para destrancar. A peça certa é o agravo interno. Ele serve para levar essa decisão individual para a turma toda do tribunal analisar. Diferenciar a decisão monocrática de acórdão é super importante. Nossa, muito detalhe, entendi. E se a minha situação for só responder ao recurso que a outra parte fez? Eles recorreram e eu quero manter a decisão. Aí são as contrarrazões. O objetivo é simples, defender a decisão que foi boa para você. Mas, tem um detalhe interessante. Qual? Se os dois lados perderam alguma coisa que a gente chama de sucumbência recíproca e o outro lado recorreu primeiro, quem vai apresentar as contrarrazões pode aproveitar o embalo, sabe? E apresentar junto um recurso adesivo para tentar melhorar a própria situação naquilo que perdeu. É tipo pegar uma carona no recurso do outro. Interessante mesmo essa caruna. Voltando um pouco para a execução, além do agravo de petição que você falou, o devedor tem mais alguma forma de se defender ali? Tem sim. Depois que o juízo está garantido, né, tipo depois que teve penhora ou depósito do valor, o executado, o devedor, pode apresentar os embargos à execução. É a defesa principal dele nessa fase. Ali ele pode alegar que já pagou, que a dívida prescreveu, que a penhora está errada, um monte de coisa. Está lá no artigo 884 da CLT. Uau, quanta peça!
É bastante coisa para diferenciar. O que isso tudo quer dizer na prática para quem está ralando para essa prova? Quer dizer que, olha, não tem jeito. Tem que ler o problema com muita atenção e ficar caçando as palavras-chave. Termos como sentença, acórdão, decisão monocrática, ajuizou ação, fase de execução, recurso não admitido. Tudo isso funciona como um sinalizador para a peça correta. E, claro, treinar com prova antiga ajuda demais a pegar o jeito. Fica bem claro que entender essas diferenças é, assim, fundamental para mandar bem na peça da OAB em trabalho. É mais da metade do caminho, né? Com certeza. A precisão nessa análise do cenário é o que faz a diferença entre acertar ou errar feio. Para a gente fechar, fica uma provocação. Será que ir além de só decorar o nome da peça e realmente entender o porquê de cada uma, o contexto dela, como isso pode talvez fortalecer a própria argumentação na hora de escrever a peça?